Saúde a todos, que a paz do Eterno esteja em nosso coração. Agradecemos ao Eterno por mais essa oportunidade de podermos estar compartilhando da sua lei, dos seus mandamentos, da sua instrução, que nos guia para um caminho de obediência e de retidão diante do Eterno, com temor em nosso coração pelas leis do Eterno. Nessa oportunidade, gostaria de estar compartilhando um estudo fundamentado sobre a transfiguração do Messias, onde Jesus, o nosso Messias, se manifestou naquele monte diante de alguns de seus discípulos, da forma que tinha sido predita, que algum deles viria o Messias como no seu reino. Isso nós vamos entender esse capítulo 17 de Mateus, compreendendo também a representação de Moisés, Elias, que se manifestou juntamente com o Messias naquele monte, e compreendendo um pouco desse contexto e saber o sentido desta manifestação, o entendimento dessa visão, também a simbologia que Moisés e Elias representam, sendo as duas testemunhas que nós compreendemos no contexto de Apocalipse capítulo 11, como também Zacarias capítulo 4, e compreendendo o sentido desta narrativa, desta descrição. Observando aqui o texto de Mateus capítulo 17, nós vamos observar como essa narrativa vai demonstrar esse momento a qual o Messias se manifestou diante dos seus discípulos, tantos que eles observaram e queriam fazer 3 tabernáculos, 3 cabanas para o Messias, para Moisés e também para Elias. Vamos estar lendo esse texto e para nós podemos estar compreendendo. O primeiro verso do capítulo 17 nos diz: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em que me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre seu rosto e tiveram grande medo. E aproximaram-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos, e não tenhais medos. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Então esse texto revela esse momento da transfiguração. Observamos o início desse capítulo, mencionando o período após 6 dias, aproximadamente uma semana, e nós vamos compreender o contexto desta parte, dessa narrativa, mediante a palavra do Senhor Jesus, o nosso Messias, dessa transfiguração. Observando no último verso do capítulo 16, o Senhor Jesus proferiu essas palavras: Em verdade vos digo que alguns há dos que estão aqui que não provarão a morte até que venha vir o Filho do Homem no seu reino. Esse verso demonstra que o Senhor Jesus proferiu que alguns dos seus discípulos que estavam no seu contexto, caminhando com ele, veria o Filho do Homem no seu reino. Antes de eles provarem a morte, eles veria ele no seu reino. E nós vamos perceber que esses 3 discípulos, que sempre eram particular do Messias, acompanhava eles
em momentos mais interiores, nós vamos perceber que Pedro, Tiago e João esteve nesse monte observando o Filho do Homem, a qual o Senhor Jesus Cristo se manifestava como Filho do Homem, utilizando esse título e observando realmente a sua natureza humana, como também manifestando no reino. E aqui está bem descrito no verso 28. Em verdade vos digo que alguns dos que estão aqui, não foi todos os discípulos que viram a transfiguração, foi apenas Pedro, Tiago e João, que não provarão a morte até que venham vir. E aqui nós entendemos esta palavra vir está em conexão com a palavra visão, que está descrita no verso 9 do capítulo 17, que eles teriam uma visão. Esses discípulos tiveram uma visão do Messias glorificado, transfigurado, como no seu reino, o que ocorrerá no futuro, a qual apenas esses 3 discípulos observaram essa cena, esta manifestação, essa transfiguração, o Filho do Homem no seu reino. É importante entender que nessa transfiguração, que foi apenas uma visão, a qual o Eterno concedeu para esses 3 discípulos, para Pedro, para Tiago, para João. Da mesma forma que Deus se manifestava para Ezequiel em visões, da mesma forma esses discípulos tiveram uma visão, observaram o Senhor transfigurando-se e também viu 2 figuras de homens importantes da história de Israel que se manifestaram juntamente com o Messias, Moisés e Elias. Entendendo esse sentido e compreendendo que Moisés foi um grande homem usado por Deus para libertar o povo do Egito, retirando Israel, conduzido durante o tempo no deserto, os 40 anos, como também Elias, o profeta, que também foi usado nos tempos do reinado de Acabe e de Acasias, filho de Acabe. Foi nesses 2 períodos, esses 2 reinados, que o ministério profético de Elias teve a sua atuação. E nisso nós percebemos que Elias também representa os profetas. Foi um grande profeta usado pelo Eterno contra a idolatria, contra os falsos enganos, contra os falsos ensinos. E aqui nós observando que Moisés e Elias se manifestaram com o Messias, e Pedro, tomando a palavra, observando Jesus, Moisés e Elias, proferiu que era bom, como era bom estar ali, e pedindo a orientação do Messias, de Jesus, desejava fazer 3 tabernáculos, fazer 3 cabanas, uma para Jesus, uma para Moisés e uma para Elias. Mas logo após veio a voz do Eterno, a voz de Deus que bradou, e logo após os discípulos só viram ao Senhor Jesus, e não estava mais Moisés e Elias, porque foi uma visão. Foi o momento a qual Deus permitiu se manifestar, mostrando o seu Filho transfigurado como no reino futuro. E esses 2 personagens, Moisés e Elias, que são representativos tanto da lei, dos mandamentos, através de Moisés, como de Elias também, que também representa aqueles que profetizam, representa aqueles que abraçariam a aliança do Messias, aqueles que levariam a palavra do Messias para as nações, para Samaria, para a Judeia, para Jerusalém. Esta era a promessa. E esses 2 homens, esses 2 profetas, pois Moisés também é chamado de profeta, se manifestaram juntamente com o Messias. E no verso 9, Jesus já descendo com os discípulos do monte, ele diz: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Esta visão, a qual no verso 28 do capítulo 16, o Senhor Jesus proferiu que alguns dos discípulos veriam antes de provar a morte
o Filho do Homem no seu reino de uma forma glorificada. E agora, descendo do monte, ele orienta Pedro, Tiago e João para não compartilharem dessa visão, a qual eles observaram até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. E nisso nós observamos a orientação de que Jesus, o nosso Messias, proferiu para os discípulos, para que eles guardassem aquela visão. Foi um momento que o Eterno permitiu eles verem, ter uma visão da glória do Filho do Homem no seu reino, como também juntamente com Elias e Moisés. E é muito importante compreender a figura desses homens. Eles apareceram nessa visão pela providência do Eterno. Tanto Moisés como Elias foram homens tementes a Deus, que fizeram e desenvolveram o seu papel, mas que também descansaram no pó da terra, dormiram no pó da terra. E como todos os santos, todos os profetas estão aguardando a ressurreição no grande dia da volta de Jesus, o Messias, vindo sobre as nuvens e os reinos do mundo se tornando do nosso Cristo. Importante, referente a Moisés. Moisés foi o grande libertador, guiou o povo no deserto, aproximando da terra prometida. Deus dá a orientação que ele não adentraria a terra, e assim, pela orientação divina, Moisés passa a liderança para Josué. E em Josué capítulo 1, nós vamos observar que Deus conforta o coração de Josué e dá a declaração para Josué, mesmo que o corpo de Moisés não foi encontrado, a sua sepultura, o próprio Deus realmente o sepultou, mas Deus profere para Josué no capítulo 1, dizendo: Josué, meu servo Moisés é morto. E nisso nós compreendemos a morte de Moisés. Moisés subiu o monte Nebo e não retornou mais para a congregação de Israel, mas ali terminou seus dias e Deus o sepultou, e ali ele também dormiu no pó da terra. Moisés dormiu no pó da terra e está aguardando a ressurreição no grandioso dia da volta de Jesus, o nosso Messias. Elias foi algo peculiar. Elias desenvolveu o seu ministério, chegando a um ponto, finalizando a caminhada da sua atuação profética dentro do reinado de Acabe e de Acasias, filho de Acabe, e sabendo que seria tomado, sabendo que seria transladado, sabendo que o seu ministério estava finalizando e que Eliseu iria assumir o ofício profético. Compreendendo isso, nós sabemos que Elias, tendo conhecimento de que seria tomado, realmente passou orientação para o seu servo Eliseu, a qual o seguia, a qual o auxiliava, e também outros demais dentro do contexto profético sabia da tomada do profeta Elias, tanto que alguns anunciavam para Eliseu dizendo: o eterno Deus irá tomar o seu Senhor. Eles tinham conhecimento referente a esta tomada de Elias. E nós vamos observar que a narração da Bíblia vai demonstrar o momento que Elias e Eliseu estavam caminhando. Um carro de fogo separa Elias e Eliseu, e Elias é levado no redemoinho para os céus. Compreendendo isso, nós vamos observar dentro da palavra do Senhor, dentro da palavra profética, que os filhos dos profetas, observando que Elias tinha sido tomado e que Eliseu tinha recebido a capa, e que o espírito de Elias estava sobre Eliseu, estava repousando sobre Eliseu, eles pedem orientação para Eliseu, para que ele permitisse para que eles pudessem buscar Elias em algum dos montes, pudesse estar procurando Elias. A princípio Eliseu resistiu, mas posteriormente ele permitiu. Aqueles homens realmente proferiam dizendo: possa ser que o Eterno possa deixado ele entre alguns montes, em algum lugar, e nós iremos procurar. Mesmo
que não foi da permissão do Eterno encontrar Elias, mas aqueles filhos do profeta tinham entendimento de que Elias tinha sido tomado pelo redemoinho até os ares, até a atmosfera, até o céu, e que foi transferido para outra região. Eles não procurariam o profeta Elias se eles observassem e entendessem que Elias tivesse ido diretamente para o céu. Eles não procurariam, mas eles compreenderam que Elias tinha finalizado o seu ofício profético, que tinha sido passado para Eliseu e que ele foi transferido para outro lugar. Da mesma forma como Enoque foi transladado significa transferido para outro lugar, para outra região. Não significa ascensão. A única ascensão que nós observamos nas Escrituras é do Senhor Jesus, o nosso Messias, em Atos capítulo 1, que ele ascendeu aos céus. Mas todos os efeitos em homens que foram tomados como Enoque, e nós vamos observar que Enoque foi tomado por Deus para não provar a morte, mas lá em Hebreus nós vamos observar o termo de transladação. Enoque foi transladado para outro lugar para não ver a morte. Mas também em Hebreus, trazendo a sequência da relação de Abel, de Noé, daqueles que foram fiéis, os heróis da fé, e ali está inserido Enoque, e no verso em sequência vai dizer: todos estes morreram na fé. Todos morreram na fé. A morte passou a todos os homens. Carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. E nós vamos compreender pelo texto do apóstolo Paulo, mencionando sobre a ressurreição em Coríntios, e nós vamos observar a descrição em 1 Coríntios capítulo 15, que o apóstolo Paulo menciona que Cristo é a primícia dos que dormem. Cristo foi o primogênito dentre os mortos. Jesus, o Messias, foi o primeiro, a primícia, os primeiros frutos, que significa primícia, o primeiro a se levantar da sepultura, na ressurreição, para a vida eterna. Nenhum dos profetas de Israel, nenhum dos grandes homens da história obtiveram a vida eterna, foram diretamente para a vida eterna, para o reino de Deus. Todos estão aguardando no pó da terra a ressurreição, porque Cristo é as primícias. Não podemos inverter essas ordens, não podemos cair no erro de proferir que algum dos profetas foram diretamente para a presença de Deus, sendo que Jesus, o Messias, foi a primícia dos que dormem, e a partir da sua ressurreição, tantos profetas, tantos santos que buscam a obediência da vontade eterna poderão receber a ressurreição. Por isso, também vamos compreender, mediante os textos da palavra do Senhor, que aproximadamente 5 a 6 anos, mencionando que o ministério do profeta Elias foi nos tempos do rei Acabe e do seu filho Acasias, entendendo que foi nesses 2 períodos que o profeta Elias atuou, sendo que nós vamos ter um escrito da palavra do Senhor que aproximadamente 5 a 6 anos após da tomada, da transladação de Elias, tomado e realmente para iniciar o ministério de Eliseu, aproximadamente 5, 6 anos, Elias, o profeta, escreve uma carta para o rei Jeorão, filho de Jeosafá, do reino de Judá, sabendo que havia divisão dos reinos, o reino de Israel e o reino de Judá. Elias atuou em Samaria, no reino do norte, no reino de Israel, de Acabe, de Acasias, mas nós vamos observar o texto que aproximadamente 6 anos após Elias o profeta, escreve uma carta para o rei Jeorão. Isto mostra que Elias estava em outra região, estava em outro lugar. Elias não foi e ascendeu ao céu diretamente para a presença de Deus, mas foi transferido para outra região e ali finalizou seus dias e também veio padecer a morte, dormiu no pó da terra e aguarda a ressurreição mediante a volta do Messias.
E nisso nós vamos compreender que Elias atuou escrevendo esta carta para o rei Jeorão, o rei que realmente estava tomado pela rebeldia. E nisso nós vemos que o profeta entregou esta profecia, escrevendo ele mesmo esta carta para o rei Jeorão. Tanto como Enoque, a qual também nós observamos e mencionamos que Hebreus menciona que Enoque também morreu na fé. Como Elias foi trasladado, foi tomado para outro lugar, se ele não tivesse, se os filhos dos profetas não tivessem observado Elias sendo transferido para outro lugar, se Elias realmente tivesse ido diretamente para o céu, eles não procurariam Elias, e Elias não poderia escrever esta carta aproximadamente 6 anos após. Mas nós vamos entender que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Apenas um corpo glorificado, transformado para a vida eterna, e os santos profetas, e nós que buscamos a vontade de Deus, só obteremos esse corpo transformado na volta do Messias. Como o Senhor disse para Daniel: tu, Daniel, vai até o fim da sua vida, porque nos fins dos dias tu se levantará da sepultura, tu se levantará na ressurreição e receberá o seu galardão. Todos os profetas estão dormindo no pó da terra, aguardando a ressurreição. Como Enoque, e nós observamos o escrito na Epístola Geral de Judas, a qual Enoque teve a visão do Senhor, vindo com os seus santos com juízo, e nisso compreendemos que possa ser pela palavra profética de Enoque, naquele tempo, da descendência de Sete, um período antes do dilúvio, que realmente Enoque foi perseguido mediante a sua palavra profética, e por isso o Senhor o tomou para ele não provar a morte, mas da mesma forma reservou ele em outro lugar, em outra região, porque lá em Hebreus vai dizer que Enoque também morreu e padeceu na fé. Todos estes morreram na fé. E esse efeito nós observamos também na nova aliança, descrevendo da mesma forma que Enoque, Elias foi tomado, Moisés, compreendemos e entendemos o relato que Moisés realmente foi sepultado pelo Eterno, mas observamos um relato em Atos dos Apóstolos, quando Filipe se aproximou daquele eunuco e ele estava lendo o texto do profeta Isaías e observando aquele escrito, não estava compreendendo, e o Espírito de Deus, o poder de Deus, orientou que Filipe se aproximasse para poder estar dando a orientação para aquele eunuco, que era um grande mordomo, era um coordenador de Candace, rainha dos etíopes, e ali Filipe descreve, traz a revelação, o entendimento que a profecia estava falando do Messias, e ele se converte, ele se arrepende, e quando ele observa água, ele diz: o que impede de eu ser batizado? E naquele momento ele é batizado, e ali no texto de Atos nós vamos compreender o que está descrito, que logo após que Filipe batiza o eunuco, Deus tomou Filipe e levou ele para outra região, e o eunuco não viu mais a Filipe, mas caminhou o seu caminho com alegria, e Filipe se encontrou em Azoto. Esse ato de transladação, da mesma forma que Deus operou através da vida de Enoque, como também de Elias, também operou em Filipe. Filipe foi transferido de uma região para outra, do caminho que ele estava próximo de Jerusalém para Azoto. Isso nós vemos, essa transladação. Então, aqui nesta visão, demonstra, não de uma forma literal, esses dois profetas, Moisés e Elias, mas era uma visão de que o Eterno estava dando para os discípulos, para Pedro, Tiago e João, e isso tinha sido orientado pelo Senhor aproximadamente 6 dias antes, uma semana, que algum daqueles discípulos não provariam a morte até que eles pudessem ver, até que eles pudessem ter uma visão do Filho do Homem no seu reino, de uma forma antecipada, observar o Messias no seu reino. E nisso compreendemos, tanto Moisés como Elias foram apresentados nessa visão, mas tanto Moisés como Elias estão no pó da terra, aguardando a ressurreição, esperando o soar da última e 7ª trombeta, a qual todos os profetas e santos receberão o galardão. E nisso entendemos que o próprio Jesus, o Messias, classificou esse momento como a visão, que eles não contassem aquela visão, não sendo algo literal,
que Moisés e Elias estavam ali literal, porque Moisés e Elias estavam e continuam dormindo no pó da terra, esperando a ressurreição, mas era um momento de uma visão, tanto que logo após a voz do Senhor que soou, os discípulos, caindo de medo, levantaram e só viram o Senhor Jesus. Não estava mais Moisés, não estava mais Elias, porque era apenas uma visão de que o Eterno tinha concedido. Nós vamos caminhando para os textos. Em Gênesis capítulo 5, sabendo que Enoque foi o sétimo após Adão, da genealogia de Sete, e foi um homem temente a Deus, e nisso nós entendemos que ele foi transladado. Lá em Hebreus está descrito a transladação de Enoque. Transladar significa transferir para outro lugar, para outra região. Da mesma forma, Enoque, no contexto do seu tempo, aproximando da corrupção do gênero humano, que está descrito em Gênesis capítulo 6, nós vamos entender que a palavra profética de Enoque realmente o levou a ser preservado por Deus, para não provar a morte naquele momento, mas sendo transladado, levado para outro lugar, e assim finalizando a sua vida e também provando a morte, porque também em Hebreus está descrito que todos estes morreram na fé. Enoque também morreu na fé e aguarda a ressurreição. Em Gênesis capítulo 5, verso 24: e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Esse tomou está em conexão com o que está em Hebreus. Transladação, foi transladado por Deus para não provar a morte. Como falamos de Josué capítulo 1, verso 1, verso 2 diz: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés meu servo é morto, levanta-te pois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. O Senhor confirmando a morte de Moisés. Moisés foi sepultado pelo Eterno. Aqui em 2 Reis nós observamos, mediante a separação de Elias de Eliseu, a transladação, o tomar de Deus de Elias, e finalizando o seu ofício profético e iniciando de Eliseu. E observamos também o cuidado dos filhos dos profetas, a qual, observando que Elias foi levado até os ares, quando fala céus, até a atmosfera, e observando que ele foi conduzido para outro lugar, eles brotaram no coração de poder procurar o profeta. É nesse sentido, eles compreenderam que Elias tinha sido tomado, que o ministério dele tinha sido finalizado, iria agora dar prosseguimento ao ministério de Eliseu, mas que Elias foi levado pelo Eterno para outro lugar, e por isso eles procuraram ele nos montes. Se ele tivesse observado que Elias tinha ido diretamente para os céus, eles não procurariam um profeta. E nisso nós entendemos também o escrito que Elias deixou. Aqui no verso 9 do capítulo 2 de 2 Reis, diz: sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. É muito importante entender, Elias não foi levado num cavalo e nem num carro de fogo. O carro de fogo e os cavalos de fogo foi usado pelo Eterno apenas para separar Elias e Eliseu, colocando eles em separação. Mas Elias subiu ao céu num redemoinho, e nesse redemoinho Elias foi transferido para outro lugar aonde o Eterno desejou levar o profeta, e nisso nós compreendemos como Elias foi tomado. Elias não foi tomado no carro de fogo diretamente para o céu, mas foi levado por esse redemoinho para a direção aonde o Senhor
desejava, tanto que os filhos dos profetas observaram e colocaram o desejo de buscar o profeta entre os montes. Verso 15: vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam de fronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram ao encontro e se prostraram diante dele em terra, e disseram: eis que com os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixe-nos ir para buscar teu Senhor. Pode ser que o elevasse o Espírito do Senhor e o lançasse em algum dos montes ou algum dos vales. Porém ele disse: não os envieis. Mas eles, apertando com ele até se enfastiar, e disse-lhes: enviai. E enviaram 50 homens, que os buscaram 3 dias, porém não o acharam. O propósito do Eterno não era que Elias pudesse ser encontrado novamente, mas eles entenderam que ele foi transferido para outro lugar, para um monte, para um vale, e por isso foram procurar o profeta. E aqui em 2 Crônicas, capítulo 21, nós vamos observar, falando sobre a morte de Josafá, o seu filho Jeorão, numa impiedade, assume o trono. E aqui nesse escrito, como nós proferimos que o ministério de Elias cobriu o reinado de Acabe e de Acasias na parte do norte, e agora nesse texto de 2 Crônicas, capítulo 21, Elias, o profeta, escreve uma carta para o rei Jorão do reinado de Judá. E aqui nós vamos observar realmente esse escrito. Mediante a cronologia dos tempos dos reis, esse escrito foi desenvolvido e enviado por Elias, o profeta, aproximadamente 5 a 6 anos após a sua tomada. 5 a 6 anos após o momento que ele foi tomado, foi separado de Eliseu pelos carros de fogo, cavalo de fogo, e foi levado no redemoinho. 5 a 6 anos aproximadamente. E isso é uma prova de que Elias foi levado pelo Eterno para outra região, e por isso ele escreve esta carta. No verso 12, diz: então lhe veio para Jeorão, filho de Josafá, então lhe veio um escrito da parte de Elias, o profeta, que dizia: assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, visto que não andaste nos caminhos de Josafá teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, e fizeste corromper a Judá. Importante dizer, essa carta é enviada para o rei de Judá, rei Jeorão, e aos moradores de Jerusalém, segundo a corrupção da casa de Acabe, e também mataste teus irmãos, a casa de teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor ferirá com grande flagelo ao teu povo, e aos teus filhos, e às tuas mulheres, e a todas as tuas fazendas. Aproximadamente 5 a 6 anos após da tomada do profeta Elias, após do momento que Eliseu recebe a capa de Elias, e Elias é levado não pelo um carro de fogo com cavalos de fogo, mas apenas separado por ele e levado por um redemoinho. Aproximadamente 5 a 6 anos, Elias, o profeta, escreve esse escrito para o rei Jeorão. E aqui nós vemos uma prova de que Elias também finalizou a sua vida, desceu à sepultura, dormiu no pó da terra e está aguardando a volta do Messias para a ressurreição, como está em Apocalipse capítulo 11, que é o momento da 7ª trombeta, é o momento do galardão para os profetas, a ressurreição. E nisso nós vamos compreendendo. Aqui em Ezequiel capítulo 1, nós entendemos, como mencionamos sobre a transfiguração, compreendendo que não era algo literal. Moisés e Elias não estavam de uma forma literal entre aquela manifestação, juntamente com o Messias, com Pedro, Tiago e João, mas era e foi apenas uma visão que o Eterno concedeu para aquele discípulo, como o Senhor Jesus Cristo tinha dito que algum dos discípulos não provaria a morte antes que pudessem ver o Filho do Homem na glória no seu reino. Da mesma forma que o Eterno deu aquela visão para aqueles discípulos, também o Eterno sempre trabalhou concedendo visões para os profetas.
e nós vemos em peculiar aqui no capítulo 1 de Ezequiel, como o Eterno concedia visões para Ezequiel. Aqui no primeiro verso, em sequência, nos diz, no capítulo 1 de Ezequiel: e aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus. E ali nós compreendemos, e eu vi as visões de Deus, as visões que o Eterno deu para Ezequiel, no 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim. E veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. E olhei, e eis que o vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem, como fogo, a revolver-se, e um resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como de cor de âmbar, que saía dentre o fogo. Aqui nós observamos um pouco da descrição da visão de Ezequiel. O Eterno abriu os céus e concedeu visão ao profeta. É um momento, é algo, por um instante a qual o Eterno se manifestou para os profetas, que dava as visões. Da mesma forma, no Monte da Transfiguração, o Eterno abriu os olhos de Pedro, Tiago e João e concedeu aquela visão por um momento, para eles observar o Filho do Homem da glória do seu reino, juntamente com Moisés e Elias, que não estavam de uma forma literal, mas era através da visão que o Eterno estava concedendo, e posteriormente eles observaram e estava apenas o Senhor Jesus, o Messias, sobre o monte, e o Eterno deu esta visão para eles, e o Senhor Jesus orientou para que eles guardassem aquela visão e não compartilhassem até que ocorresse a ressurreição do Filho do Homem. O verso aqui em Daniel capítulo 12, verso 13, a promessa da ressurreição para Daniel, quando Daniel estava fechando as últimas palavras do capítulo 12 e entendendo que era para os tempos do fim, o Eterno consolou o coração de Daniel dizendo no verso 13: tu, porém, vai até o fim, porque repousarás, dormirás no pó da terra, e estará na sua sorte. Tu se levantarás nos fins dos dias para receber a ressurreição, para receber o seu galardão. Todos os profetas, Moisés, Elias, Enoque, Daniel, Ezequiel, Oséias, todos os profetas, Ageu, Zacarias, estão no pó da terra aguardando a ressurreição, a qual irão receber, como também todos os nossos irmãos que dormem no Senhor, e a nós que estivermos vivos na volta de Cristo, receber nosso corpo transformado, e também aqueles que dormem no Senhor despertar do sono da morte, como está em João capítulo 5, o Senhor Jesus Cristo diz: não vos maravilheis, porque o momento é chegado quando o Filho do Homem chamar todos os que estiverem no sepulcro, ouvirão a sua voz e sairão, uns para a vida eterna e outros para o desprezo eterno. Em João capítulo 3, no contexto da nova aliança, da narração do Senhor Jesus, o Messias, com Nicodemos, mestre dos judeus, nós vamos ver aqui que o Senhor Jesus dá uma sentença, e nós compreendemos pela proclamação dos salmos, que os salmos proferem: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. A terra pertence aos filhos dos homens, os céus pertencem a Deus, os céus são os céus do Senhor, mas a terra foi dada para os filhos dos homens. Tanto que o reino futuro, o reino de restauração, a qual nós receberemos pela volta do Messias, o reino de Deus virá para a terra. Os atributos, as regras divinas do reino virá para a terra. É por isso que a oração do Pai Nosso diz: venha a nós o teu reino, venha para a terra o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. A terra será restaurada no reino milenar de Cristo. Posteriormente, a santa cidade descerá e o tabernáculo de Deus estará com os homens. A terra foi dada aos homens, a terra será restaurada para o reino do Messias, e também no novo céu e na nova terra o tabernáculo de Deus descerá e Deus habitará com os homens. E por isso nós entendemos
que os Salmos determina e descreve que os céus pertencem apenas ao Eterno, pertencem apenas a Deus, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. E o Senhor Jesus, o Messias, falando com Nicodemos, Ele dá uma sentença no verso 13 do capítulo 3 de João, dizendo: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Proferindo que Ele, o Filho do homem, que estava no céu, desceu. A palavra, o verbo, o verbo se encarnou, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E aqui nós observamos que o Senhor Jesus profere dizendo: ninguém subiu ao céu. Enoque não subiu ao céu, Elias não subiu ao céu, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Apenas o Senhor Jesus, que veio do eterno, a palavra se encarnou, habitou entre os homens, e da mesma forma que Ele veio, apenas Ele ascendeu ao céu, como nós vemos o relato em Atos capítulo 1, sobre os montes das oliveiras. Os discípulos observaram Jesus, o Messias, ascendendo ao céu, ascensão, indo diretamente para o céu. A única ascensão das Sagradas Escrituras é do Senhor Jesus, o nosso Messias, o nosso Salvador. Ascendeu-se ao céu e a nuvem se cobriu, mas apareceu os anjos e disse: varões galileus, da mesma forma visível a qual vocês observaram esse Cristo, o Messias, Jesus, subir ao céu, da mesma forma Ele retornará de uma forma visível e poderosa. E da mesma forma que o Senhor Jesus subiu dos montes das oliveiras, da mesma forma na sua vinda poderosa Ele voltará sobre os montes das oliveiras. E como está em Zacarias capítulo 14, lá está escrito, e observando e dizendo, que Ele colocará os seus pés sobre os montes das oliveiras. No contexto do Amargedon, da grande batalha, Jesus, o Messias, voltará e colocará os seus pés sobre as oliveiras. A única ascensão, o único que subiu ao céu, o único que veio para operar a vontade do Eterno, do Pai, submisso ao Pai, operando as palavras do Pai, é o Filho do homem. Ninguém subiu ao céu. E aqui nós entendemos o que o Senhor Jesus Cristo proferiu. Por isso não podemos cair no erro de falarmos que Enoque foi diretamente para o céu, Elias foi diretamente para o céu, porque o contexto da palavra e a Escritura, juntamente com as palavras proféticas dos apóstolos e que o Senhor Jesus Cristo proferiu, mediante a isso Ele mesmo proferiu aqui em João capítulo 3, verso 13: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Mas pelo que nós lemos, entendemos que Elias foi transferido para outra região, tanto que ele escreve uma carta, aproximadamente, Elias o profeta, aproximadamente 5, 6 anos após. E referente a Enoque, entendemos em Hebreus que Enoque também morreu na fé, transladado, transferido para outro lugar. Transladação não significa ascensão diretamente para o céu, mas foi transferido para outro lugar. E nisso nós vamos compreendendo as Escrituras pelos profetas, pelo Senhor Jesus, o nosso Messias, por aquilo que Ele proferiu e pelo que os apóstolos ensinaram. Em João capítulo 8, no verso 21, o Senhor Jesus Cristo dá uma palavra referente à sua partida ao Pai. E aqui nós vamos observar o que Jesus disse. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: eu me retiro-me, mencionando a sua volta para o Pai, e buscar-me-eis e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou? Para onde Jesus retornou? Para o Pai, para os céus. Para onde eu vou, não podeis vós ir. Diziam, pois, os judeus: porventura ele deseja matar-se a si mesmo? Pois diz: para onde eu vou, não podeis vós ir. E dizia-lhes: vós sois de baixo e eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou desse mundo. O Senhor Jesus, o Messias, proferindo referente à sua volta para o Pai, ele demonstra realmente que para onde ele ia, para os céus, os homens não poderiam acompanhá-lo, não poderiam ir. Aonde ele ia, para o Pai, para o céu, retirando-se, voltando para o Pai,
eles não poderiam, porque os homens são de baixo e ele era de cima. Os homens são desse mundo, como diz o Salmo, a terra Deus deu para os filhos dos homens, mas o Filho do homem, o Filho de Deus, ele é de cima, é do céu, e por isso ele se retirava, mediante a sua morte, mediante a sua ascensão, ele retornaria para o Pai, para os céus, mas os homens, os discípulos, os judeus, Israel não poderia ir com ele, porque ele mesmo diz de uma forma categórica: para onde eu vou, vós não podeis ir, vós sois de baixo. Ele estava dizendo: vós sois da terra, eu sou dos céus, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Aqui fica bem claro e mostrando, e em conexão com o que nós lemos em João capítulo 3, mencionando a palavra do Senhor, dizendo: ninguém subiu ao céu, senão o Filho do homem que desceu do céu. Em 1 Coríntios capítulo 15, nós vemos a ordem, mediante a ressurreição, que o apóstolo Paulo profere. No verso 21, ele vai dizer, 1 Coríntios 15, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, porque assim como todos morreram em Adão, assim todos também serão vivificados no Messias, mas cada um por sua ordem, o Messias, as primícias, depois os que são do Messias na sua vida. Essa ordem não pode ser invertida. Ocorreu ressurreições durante o relato da Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, ocorreu ressurreições. Elias operou ressurreição, Eliseu operou ressurreição. Nós observamos relato de ressurreição. No mistério de Jesus, Jesus ressuscitou a filha de Jairo, observamos o filho da viúva de Naim, mas todos os que ressuscitaram, não ressuscitaram para a vida eterna, ressuscitaram de uma forma natural e morreram novamente. Mas o primeiro a ressuscitar para a vida eterna, o primeiro a receber a ressurreição para a vida eterna foi o Messias, e é por isso que tem essa ordem: o Messias, as primícias, o Messias é a primícia, o primeiro, o primogênito dentre os mortos, e posteriormente os que são do Messias na sua vinda. E por isso nós não podemos proferir e dizer que Elias recebeu a vida eterna antes da ressurreição do Messias, que Enoque recebeu a vida eterna antes do Messias. Não, primeiramente a ordem, o Messias, e após a ressurreição do Messias, nós temos o direito da ressurreição para a vida eterna, mediante a volta do Messias, como também os que dormem no pó da terra, os santos profetas e os santos que dormiram no Senhor, receberão o corpo imortal, incorruptível, na volta do Messias. Por isso, nós podemos proferir, da mesma forma que todos os homens, todos os santos, Elias e Enoques também dependem da ressurreição do Messias na sua volta, para despertar do sono da morte e poder estar no reino do eterno. Tanto Elias como Enoque também depende mediante a ressurreição do Messias, porque o principal, a centralização da nossa esperança é a ressurreição, sabendo que nós podemos dormir no pó da terra, podemos dormir aguardando a volta do Messias, mas sabemos que nós temos a esperança da ressurreição, que ocorrerá ao soar da última trombeta, como o apóstolo Paulo diz: e agora digo, irmãos, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. E isso nós não podemos entender a palavra do apóstolo Paulo. Elias não poderia subir ao céu em carne e sangue herdar o reino de Deus, porque carne e sangue não herdam o reino de Deus. Mas Elias e Enoque também estão dormindo no pó da terra, aguardando a ressurreição do Messias, mediante a sua vinda, para receberem a vida eterna. E eis aqui vos digo o mistério: na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, que é a sétima trombeta, que o apóstolo João prescreve em Apocalipse, capítulo 11, mediante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. É no momento do soar da última trombeta que os santos profetas, os que dormem no Senhor
e os vivos serão transformados e receberão a vida eterna. Por isso, muito importante frisar esta ordem: Cristo as primícias, o primogênito dentre os mortos, e posteriormente os que são na sua vida. Não podemos inverter e colocar profetas recebendo a vida eterna antes da ressurreição do Messias. Primeiramente, o primogênito dentre os mortos é o Messias para a vida eterna, e através dele nós temos direito para a ressurreição. Aqui nós vemos no texto de Judas, no único capítulo, mediante a profecia de Enoque, versos 14: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com os milhares dos seus santos, para fazer juízo contra todos, e condenar dentre ele todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as suas palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Aqui a profecia de Enoque. Aqui em Hebreus capítulo 11, do que proferimos, nós observamos sobre a fé, e aqui profere sobre Abel, fala sobre Enoque. Pela fé Enoque foi transladado, entendendo o sentido de transladação, transferido para outro lugar. Transladação não é ascensão para o céu, é transferência para outra região. Enoque foi transladado para não ver a morte, não foi achado, porque o Deus o transladado, visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agrada a Deus. E aqui a relação de Hebreus 11 vai falar sobre Abel, sobre Enoque, sobre Noé, sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó, sobre Sara, e tem os demais patriarcas, sobre José, sobre Moisés, Davi, Samuel, Jefité, Gideão. E no verso 13 diz: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, não receberam a vida eterna, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Todos estes morreram na fé. Abel morreu na fé, Enoque morreu na fé, Noé morreu na fé, Abraão morreu na fé. Todos morreram na fé e não alcançaram as promessas, porque eles vão alcançar as promessas na volta do Messias, no momento da ressurreição. Enoque foi transladado, transferido, morreu na fé e aguarda para alcançar as promessas. Mas nos últimos versos de Hebreus capítulo 11, no verso 39 diz: e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram as promessas, mas provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito. A nós quem? Aos vivos, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Os que dormem no Senhor, os santos profetas, os que estão na sepultura, não serão aperfeiçoados antes da volta do Messias, só serão aperfeiçoados juntamente conosco, os vivos, na volta do Messias. Os vivos serão transformados e os mortos serão despertados do seu sono, provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, os vivos, para que eles sem nós, eles não podem ser aperfeiçoados sem nós. Moisés não foi aperfeiçoado, Elias não foi aperfeiçoado, Enoque não foi aperfeiçoado, mas eles serão aperfeiçoados na volta do Messias com os que estiverem vivos, e serão aperfeiçoados para alcançar as promessas. Todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas. E aqui em Apocalipse capítulo 11, nós vemos a promessa mediante ao soar da última e sétima trombeta. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grande voz que dizia: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor, do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E aqui tem um momento de gratidão, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que hás de vir, e que tomaste teu grande poder, e que iraram-se as nações, e veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares galardão aos profetas. Que galardão é esse? A ressurreição, de dar ressurreição aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que te temem o teu nome, e a pequenos e grandes, e o tempo de destruíres o que destrói a terra. É o ao soar da sétima trombeta, a última trombeta, que os profetas, os santos, receberão o galardão para estar juntamente com o Messias no reino, recebendo e sendo aperfeiçoado juntamente com os vivos, como está em Hebreus capítulo 11. E nisso nós finalizando esse estudo, compreendendo
que mediante as palavras dos profetas, os escritos históricos, como a carta de Elias, escrita para Jeorão aproximadamente 6 anos após, a transladação de Enoque, entendendo o sentido de transladar, transferir para outro lugar, compreendendo a transfiguração que foi apenas uma visão e entendendo o sentido da nossa esperança, que é a ressurreição. Se de um tempo à frente nós dormirmos no pó da terra, nós iremos ressuscitar ao soar da última e sétima trombeta. Que o Eterno possa nos abençoar, nos guardar, que a palavra do Senhor, que a lei de Deus, a lei do Eterno possa continuar a falar no meu e no teu coração, pelo poder do Eterno, pelo seu Espírito, para que nós possamos compreender o verdadeiro sentido de que ninguém subiu ao céu, senão o Filho do Homem que desceu do céu, e que nós estamos aguardando o momento da volta do Messias, ao soar da última trombeta, para que nós vivos, e junto com os santos profetas e os que dormem no Senhor, possamos ser aperfeiçoados juntamente, para estar juntamente com o Eterno, com o Messias no seu reino, como o Senhor proferiu para Daniel, dizendo: vai até o fim dos seus dias, porque nos fins dos tempos tu se levantarás da sepultura e receberá a tua herança, serás aperfeiçoado e estará juntamente com o Messias no seu reino. Que o Eterno nos abençoe, que a paz dele esteja no nosso coração, que a misericórdia dele nos alcance, que ele nos proteja e que nós possamos compreender a cada dia mais a sua lei, os seus mandamentos, a sua palavra. E eu agradeço essa oportunidade que o Eterno tem nos dado e nos guia nesse caminho de justiça. E se o Eterno nos permitir uma outra oportunidade, estaremos aqui compartilhando a lei do Eterno e a sua palavra. Que o Eterno te abençoe e que, em nome de Jesus, o nosso Messias, a bênção dele esteja sobre a minha vida e sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua família.